Botafogo, né, cara, que passou o carro em cima do Internacional, parece que voltou a jogar. Ainda vamos falar sobre as outras equipes aí, Cruzeiro, Palmeiras na liderança, Flamengo. Fala tu, Fernandão. O Botafogo amassou o Inter, mané. Agora, o Inter perdendo gás, né, cara? Estranho. Porque todo mundo no início do ano, eu inclusive, falei, pô, o Inter é um aí, G4, mas, cara, o trabalho do Roger tá caindo firme. E o grupo deles da morte da Libertadores está mais da morte do que nunca, né? Então, quarta-feira eles vão lá no estádio do Nacional para poder enfrentar eles, lá em Montevidéu, e precisam vencer aí para poder se garantir, né? Tem uma fila pra pedir desculpa pro Paiva, aí no Rio de Janeiro. Falaram que é ali em Já, Botafogo. mas já, o Botafogo também não tá com essa bola toda, não, rapaz. Hoje desandou. Pô, Hoje mas ganhar do Inter? Não, o Igor Jesus destravou logo cedo. Com 10 minutos, o Igor Jesus cravou, aí condicionou o jogo, o Botafogo jogou bem confortável. Aí faltando 2 minutos para acabar o primeiro tempo, contra-ataque, afeição, o Arthur também varetou no canto, 2-0. Segundo tempo, botou só para cumprir tabela e fizeram mais dois golaços, um do Cuiabano e um do Golaço. Telles. Pô, o gol do Alex Arthur, Telles foi o maior golaço, irmão. Pô, do Cuiabano também, que ele vem correndo igual um maluco, ele fuzila. Ele fuzila. Do Telles, não, É o Telles verdade. é aquela gavetada. Arthur tá começando a deslanchar pelo Botafogo, né? É o segundo gol dele agora. Ele fez o primeiro recentemente, fez o segundo É, agora. demorou pra começar a fazer, ele tava perdendo gol pra caramba, confiança em alta Eu aí, torço pra mano. ele ficar confiante, porque pô, quando o Arthur tá confiante, ele joga um futebol que dá vontade de tu ligar a televisão pra assistir. E tava Ele no faltando esse cara no Bragantino, Botafogo. Ano passado é, você ligava no jogo do Botafogo, tá o Almada, tá o Luiz Henrique. Porra, aí tu queria ver o jogo. Agora o Botafogo tava assim, mas o Arthur, quando ele tá confiante, tu fala assim, vou ligar pra ver o moleque jogar. vai dar uma rabiscada, né? É, e o E Botafogo. fala aí, Nicolas, foi mal. Não, então, o Botafogo, ele na virada do ano, cara, a gente veio com muita expectativa, tanto que quando a gente fez o nosso G5, G6 aqui da TV Clubismo, a galera, o Fernandão falou que o Botafogo ia ficar entre os seis, eu lembro de eu ter falado, cara, acho que não. Depois desse jogo muda o cenário na minha visão, porque o Botafogo estava oscilando muito. Só que o adversário do Botafogo nesse jogo, que foi o Internacional, também era uma equipe que eu achava que ia estar brigando lá em cima. E o Internacional não está tão bem, cara. Atualmente está com 9 pontos, né? Na 13ª colocação, o Botafogo deu uma respirada, estava mal também. Chegou agora para 11 pontos. Não, e com Libertadores, eles vão, depois que clarear a questão da Libertadores, que eles vão poder dar uma prioridade, um foco mais brasileiro. Tipo, hoje, óbvio que eles queriam ganhar um jogo em casa, eles precisavam da vitória, até para poder tirar essa pressão do Paiva. Mas o jogo que interessa essa semana mesmo é quarta-feira. Então, assim, porque, bem ou mal, é a classificação dos caras, né? Imagina o Botafogo com esse investimento todo, atual campeão, e com a Sul-Americana. Então, assim, eles têm que fazer o dever de casa aí nesses dois jogos que faltam dos grupos. Tem que vencer o Estudiantes e tem Já que vencer concordo com. o. Foi mal, Pô, te mas cortei, mano. Não, tem que vencer o Católica. O Católica, não, Universidade de Chile, desculpe. Lá, sem eu confundo os dois. Dois jogos no Newton Santos. Se ele ganhar os dois, ele tá classificado. É só o time. tem chance ainda, não tá tudo perdido, não. Só o time, tipo assim, ó, tá com uma cara que tá encaixando, cara. O Botafogo, querendo ou não, o treinador tá fazendo um ótimo trabalho. Não tá. Não tá. Até pouco tempo não jogava futebol. Até 1, 2 semanas atrás. Mas o time tá acostumando a jogar junto. Porque saíram algumas peças, mas ficaram outras. E chegaram novas. Era tempo desse pessoal meio que se adaptar ali dentro do clube e do estilo de jogo dos outros caras. Quando começa a entrosar, começa de vez em quando o adversário dar um mole, ou tem um elenco muito inferior, por exemplo, esses clubes da Libertadores, todos eles têm um elenco inferior ao Botafogo. Se o time tiver encaixado, pelo menos entrosamento rolando entre os caras, e tipo assim, uma união, mano, você vê que uma união dentro do vestiário, assim, pô, mano, às vezes um jogo difícil assim é onde sai aquele gol porque um tá correndo pelo outro. E se não tinha nada especial nesse elenco do Botafogo, se não tinha nada especial no trabalho do treinador, às vezes esse fator, entrosamento e os caras estarem unidos, pode fazer com que o Botafogo faça uma temporada um pouco menos pior do que a gente estava vendo que ia acontecer. Porque a gente entrou a temporada com uma boa expectativa com o Botafogo. Mesmo sem treinador, mesmo sem ter contratado uma estrela.
Mas agora a gente tá. O Botafoguense talvez não tenha ficado tão preocupado, porque eles estavam ainda com aquele êxtase da temporada passada e tal. Mas quem tava vendo de fora, que não é torcedor do Botafogo, tava começando a pensar: eita, tô vendo já o Botafogo lá brigando na parte de baixo da tabela mesmo. E agora tá Voltou parecendo ao que já tá normal, meio que mas não. normalizando. Eu acho que Normalizando eles ali vão dentro. ser G4 tranquilo, porque eles vão ter elenco. Na hora que o bicho pegar, tiver jogo, todo mundo tiver morto, já tá começando a ficar assim. O Botafogo tem umas peças diferenciais. Porra, Concordo com o que mano, tu falam do falou. elenco do Vasco, mas, porra, o banco do Botafogo pra ponta esquerda é Jefinho, que não joga bola desde aquela época que ele saiu. Pô, hoje jogou bem, cara. Assim, como é que eu posso te dizer? Eu concordo contigo que ainda falta aquele cara que desequilibra. Ano passado tinham dois, tinha o Luiz Henrique e o Almada. Esse ano o Arthur pode vir a ser, ainda não está sendo. O gol dele foi golaço. O Igor Jesus continua brocando. Não pode não ser um 9 de seleção para a Copa do Mundo, mas é para Vou futebol fazer brasileiro. um 11 contra 11, porque, mano, foi mal te interromper aí. Tem essa polêmica aí de que o Pedrinho falou que o elenco do Vasco é o oitavo do brasileiro e pá. Fazer um 11 contra 11, elenco inteiro. Vasco e Botafogo não é disparidade igual o pessoal pinta aí que o do Vasco é um lixo e o do Botafogo não, é elenco de G4. Faz um 11 contra 11 que a gente vai ver que não é. É igual, é igual. Pra mim é igual. Quer ver um massacre? Ah, John e Léo O Jardim. Verratti já ganha do Igor Jesus. Pra começar, tu tá falando de Tudo Igor bem. Jesus como se fosse Tu jogador. quer começar do 9? Vou eu começar do gol. Ah, Léo Jardim ou John, eu prefiro o John. é Léo Jardim, sem pensar duas vezes. Beleza, beleza. Vou aceitar. 1-0 para tu. Vitinho ou Puma Rodrigues ou Paulo Henrique? Pô, o Paulo É, Henrique não é um dos piores do Vasco, não, cara. e Pô, assim, cara, ó, Paulo vamos dizer Henrique que só vai. Aí, Paulo Henrique só vai ver Premier League se um dia ele for lá e comprar o ingresso, cara. O Vitinho mas jogou. jogava no Burnley, que era Série B, subiu, mandou ele meter o pé. Aí o seguinte, tudo bem, vamos dizer que o Vitinho é melhor, nota 7 e o Paulo Henrique é nota 6. Não, tô Não, falando, mas tu perguntou que era melhor, tu não perguntou qual não, nota Não é ele muito tem. melhor, não eu é tô muito dizendo que melhor. se tem uma disparidade absurda. É isso que eu tô Tipo falando. assim, se você pega o Paulo Tá. Henrique e bota no Botafogo, ele não ia quebrar o Botafogo, tá ligado? Exato. Vamos Tá, continuar? tá. Não dá. Vamos lá. Jair, que eles investiram 10 milha aí do Santos, zagueiro da seleção sub-20, ou pode A escolher os zaga, do vamos Vasco, aí, poupar o João tempo. Vitor. A zaga é poupa tempo, mano. A zaga é Dois. poupa tempo. Três Os a um dois é fogão, Botafogo, independente de quem 3x1 seja. fogão, 3x1 E fogão. eu posso quase poupar um tempo também, mano. Piton, ele só sabe cruzar, mas ele não tem físico nenhum. Ontem Pitona ele é melhor, olha sofreu. só, Calma aí. Pitona é melhor Tudo que o bem. Cuiabano, quanto mais do que o Teles. Não é. Meu O irmão, Piton tem as suas valências, o a Piton contribui pra quantidade, caramba, mas não é. não, pra mim não interessa que o Piton faz merda várias vezes. A quantidade de 3 pontos que ele já deu pro Vasco, por causa desses cruzamentos que ele acerta de vez em quando, Cara, Ele é acerta isso que eu não, ele quero bota ver. para área, o Vegete ele faz o não gol. erra, não, O mano. O Vegete que é o Piton, ele cara. não erra. O Piton não erra. Ele não erra em campo. Ele não erra um passe decisivo no pé do adversário. Ele não erra coisas do tipo. O Piton, ele não tem físico para ser lateral esquerdo, ou Ele não pelo ganha menos não tá duelos. com físico tão Ele bom. não ganha duelos. Ele não entrega, mas ele também não rouba. Isso. Por exemplo, no jogo contra o Vitória, a gente pôde acompanhar. Esqueci o nome do ponta lá, cabeludo do Vitória, jogou muito. E ele, pô, ele dava uns tapas na frente do Piton. Ele deu um drible da vaca no Piton, que ele tava a 3 metros do Piton. Ele passou do Piton e depois o Piton agarrou ele pela camisa e ainda ficou puto. Enfim, o Piton tem um cruzamento muito bom, mano. Talvez ele seria um jogador melhor se ele, sei lá, tentasse virar um meia, alguma coisa do tipo, mas ele falta aquele físico do lateral esquerdo que, por exemplo, o Paulo Henrique, lateral direito, tem, que aí acaba suprindo a falta de técnica. Mas os dois laterais esquerdos do Botafogo são muito melhores que o Piton. Muito não. Ó, sabe por quê? Nicolas, lembra assim, ó. Aquele jogo do Vasco difícil do caralho, tá perdendo ou tá empatando. Do nada, assim, Piton cruzou, caralho, Verrete. 3 pontos. Até o Puma Rodrigues, é outro maluco que eu odeio. Do nada, moleque, eu ligo o jogo assim, tal, caralho. Do nada entra o Puma no segundo tempo e bota uma na cabeça do Verrete. Cara, o Piton tem muito mérito nisso, mas assim, você tá tocando a bola, você tá fazendo uma tabela e você pegar e fazer o arco para dentro da área é o mínimo de um lateral, pô.
Nenhum Mano, faz no Brasileirão. se tu me botar pra treinar, eu consigo fazer o arco também. Nenhum Agora, do e aí Fluminense faz correr esse pra arco. marcar e todas as outras questões? Mano, é o mínimo que ninguém faz. Ninguém sabe fazer esse cruzamento assim no lateral do Brasileirão. Só Ah, sabe, é porque tem muito quando nego ruim faz. mesmo aí, Não, mas é quando sabe. faz, nego fala, caralho, seleção tipo Tudo Arana. bem, Sabe? mas o Alex Telles perde no cruzamento, no arco que ele faz, em que pro Piton? Perde no arco. O Alex Telles ganha no sentido de É, experiência, ele vai marcar muito melhor, ele ele corre ganha no melhor. resto tudo. O Ele Alex ganha no Telles. resto tudo. Não, Só o a Alex perna Telles. direita que ele Mas calma perde. aí, o Alex Telles é muito melhor do que o Piton. Tô dizendo isso não, tô dizendo nesse arco aí que você tá falando. Tô dizendo que o Alex Telles é como se fosse uma experiência do Felipe Luiz, assim, na época do Flamengo ali, só que não Botafogo. Não, eu acho que o Piton tem uma boa técnica, mas o físico dele é o que mais quebra ele. Não, Então mas ele. tudo bem. O cara do Botafogo ganha, o Alex Telles ganha. Eu Vamos só para quis os dizer que. volantes aí. Bom, Vamos escolher Vamos o lá, volante do Vasco. Marlon Freitas ou Matheus Gregory. Esforza. Quem? Cara, no Vasco ali de volante. Os dois do Botafogo ganham também, mas eu acho que. Eu tô querendo dizer que não é tipo, Não ganha de muita absurdamente. diferença. É. Não ganha de muita diferença. Isso eu concordo com você. Porra, O Marlon Freitas comentário e que o Rodrigo principalmente fez o aí. Gregory, mano. Não, o Marlon Freitas foi o melhor do último campeonato pra mim. Um dos melhores jogadores. Não, e o Gregory joga muita bola, tá maluco? Se o Vasco Joga. tivesse esse cara aí, o Vasco tem o Ele Jair, joga. os caras têm o Gregory, irmão. Desculpa. Ele joga. O meio-campo do Botafogo inteiro massacra, pô. O Coutinho não joga nada. Pra mim, o Coutinho tava no banco, cara. Eu botava o Nuno Moreira na camisa 10. A gente vai falar sobre o Vasco aí. E o Coutinho no banco. Mas, enfim, como a resenha é Botafogo, eu acho que o meio-campo do Botafogo todo vence do Vasco. A única vantagem do Vasco é o Verratti, que ele consegue tirar leite de pedra. Ele Tira o faz os gols lá. Coutinho, tira o Coutinho do Vasco, bota ele no Botafogo. Não é titular e colocando um respeito dentro de campo. Não. Mano, Não, porque, cara, o Coutinho só não é diferenciado no futebol brasileiro porque ele tá no pior time que desce. vamos fechar a resenha do Botafogo e partir para a vergonha do Vasco, então? Coutinho é banco do Fernandão, só Savarino. fecha esse 11 contra 11 para mim, Fernandão. Do meio Então, para frente. aí ficaria Marlon Freitas e Gregory. Ninguém do Vasco é melhor do que eles na volância ali, foi mal. O Aí Vasco, inclusive, tentou comprar o Marlon Freitas. Coutinho e Savarino é uma questão, porque o Savarino agora está até lesionado, mas atualmente os 2 últimos anos do Savarino foram melhor do que o do Coutinho. É. Até a chapada pro gol, os gols, o Savarino tá melhor. Aí vai pro ataque. O Cuiabano jogou de ala hoje, um falso ponta, junto com o Telles na lateral. Então ficaria Cuiabano ou Nuno, mas aí eu não sei se também vem muito ao caso. Do outro lado ficaria Ryan contra o Arthur ganha fácil. E o Vegete e o Igor Jesus, eu acho que tem discussão, concordo. E acho que o Vegete é mais matador do que o Igor Jesus. O Igor Jesus movimenta mais, ajuda mais, quebra menos com o pé, mas é menos matador. O Vegete é matador.